Bom, pessoal, só para fazer um overview rápido, então, a gente está trazendo duas estruturas aqui de COI para vocês. Uma delas é a reabertura do Global Funds Dynamic. Como vocês podem ver a apresentação, em breve o Léo e o Eric vão poder falar um pouquinho do índice, mas é um índice que a gente já trouxe aqui para vocês. Ele foi um índice montado tailor-made aí junto da equipe do CS, foi a equipe de fundos que escolheu quais eram os fundos que iriam compor essa cesta, os mecanismos que iam compor, e foi um COI que teve uma captação bastante expressiva, tanto que a gente veio em novembro com uma captação alavancada, uma captação com cupom. A alavancada a gente está performando melhor aí nesses últimos meses, também teve uma receptividade maior. Em dezembro a gente veio com uma captação de 3 e 5 anos, e agora a gente está trazendo a segunda emissão da estrutura de 3 anos. É uma estrutura que está performando super bem. Até semana passada vinha apresentando mais de 800% aí do CDI no período. Agora teve alguma realizada, está um pouco acima de 600 CDI, mas ainda assim é uma rentabilidade extremamente atrativa essa janela de captação de 3 anos. Então, funciona muito bem como um índice para estar na carteira dos clientes. É o tipo de COI que a gente entende que todo cliente deveria ter um percentual da sua carteira, por ser um índice, primeiro que ele já é composto de diferentes classes de ativo ou diferentes classes de fundos. Acaba que você tem toda uma diversificação dentro das possibilidades de investimento e você tem o rebalanceamento baseado em momento. Enfim, o pessoal vai refrescar um pouco a memória de vocês, que faz com que esse título ele nunca fique out-to-date, nunca fique ultrapassado. Então, ele é um título realmente como compositor de carteira, como investimento no exterior muito atrativo, que vem dando um histórico muito grande, e por isso, da mesma forma que a gente fez com o COI Momento no mês passado, a gente traz aí esses vencedores aí, os principais vencedores, apesar da carteira de COI, uma carteira hipotética de COI, ter uma rentabilidade muito atraente. Na emissão passada, a gente destacou em algumas apresentações, um cliente que tivesse tomado todos os COIs de carrego, as primeiras emissões, ele teria uma carteira de mais de 250 do CDI. Olhando só as emissões de julho do ano passado em diante, essa carteira já vai para 350% do CDI, pelo menos até abril estava chegando nesse patamar. Então, uma estratégia diversificada. O COI ele é um veículo para vocês colocarem os seus clientes para diversificar, seja risco, seja local, com capital protegido. Então diminui o risco, diminui volatilidade. A gente entende que são índices que você deve ter mais de um desses índices, principalmente os sistemáticos, nas suas carteiras, e uma parte, sei lá, 5% ficando alocado nesses tipos de índice e mais 5%, 10% nas estruturas mais de curto prazo, como são as autocalls, que é depois a segunda apresentação, que é o Quais Ações Brasileiras, que a gente vai fazer em sequência, e está com reforço aqui também do Vitor e do Taviquinho aqui, o Rafael, para tocar um pouquinho essa parte de análise e por que a gente está tão otimista também com o Brasil. Vou parar de falar agora, passar a bola aqui para o Léo. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Vamos novamente falar sobre o COI que a gente já lançou algumas versões dele, né? A gente volta com a versão de 3 anos, com alavancagem, né? Que é o COI do CS Multi-Asset Momento, né? Que é o Global Dynamics, né? Como a gente chama aqui. E é um produto que talvez tenha sido um dos maiores sucessos aqui que a gente teve, tanto de captação quanto de rentabilidade. É um COI que a gente acha que faz muito sentido, como o Gabriel falou, para as carteiras dos clientes, olhando para o horizonte de tempo mais longo. Tanto pela questão da diversificação, mas também pela questão do momento. Tá? Dando uma breve introdução, são 3 principais pontos aqui, 3 principais argumentos que fazem desse COI, eu acho que um COI diferenciado. O primeiro deles é a questão da diversificação geográfica. Isso vários COIs têm em comum, né, que de fato o cliente consegue acessar de uma forma bastante simples temas de investimento ou gestores no exterior. O segundo ponto é a questão da gestão ativa. Eu acho que isso é um diferencial dos COIs de fundos, que você tem um gestor renomado, nesses casos que a gente faz a seleção, fazendo todo esse trading ao longo do tempo. Então, mesmo o COI sendo de 3 anos, nesse período os investimentos não ficam estáticos, né? Você tem, de fato, mudanças dentro das carteiras desses fundos que fazem com que o portfólio fique sempre
up-to-date, né? E, por último, a questão da alocação dinâmica, né? A gente incorporou nesse COI não só a questão dos gestores, a questão do investimento no exterior, mas também o dinamismo, né? A questão da estratégia de momento, que é um índice composto por esses fundos, que esse índice vai sendo rebalanceado com base nessa estratégia de momento, que basicamente é uma estratégia de tendência, tá? Os pesos são maiores para os produtos que estão performando melhor nas janelas passadas. Então, dando sequência aqui à apresentação, acho que essa questão da diversificação geográfica, eu acho que talvez seja uma questão muito importante. Hoje no Brasil existem fundos de investimento no exterior, mas a oferta de produtos é bastante limitada hoje, né? A gente que trabalha no nosso dia a dia com isso, a gente enxerga que existem boas oportunidades, mas é uma gama de fundos muito limitada comparado quando a gente faz um asset allocation lá fora. Então aqui no Brasil hoje tem, sei lá, 5, 10, 15, no máximo, produtos interessantes no mercado nesse sentido. Lá fora você pode fazer uma seleção olhando milhares de produtos, né? Então, de fato, é uma gama de fundos muito maior que a gente consegue acessar. Fora isso, os fundos de investimento no exterior no Brasil, eles são restritos para investidores qualificados, enquanto que o COI, ele permite que investidores em gerais também tenham essa exposição, com R$1.000. Então, também é uma questão muito interessante. O segundo ponto é a gestão ativa, né? A gente não está alocando em ativos diretamente, a gente está alocando em fundos. Então, são 8 fundos que a gente selecionou, divididos em 4 classes de ativos, né? São 2 fundos de renda fixa tradicional, que são aqueles fundos que têm maior participação de ativos investment grade nos portfólios, que é o fundo da BlackRock e o fundo da Schroders. Tem 2 produtos de renda fixa high yield, que é um mercado que tanto tradicional quanto mais high yield vem andando muito bem nesses últimos meses, com essa expectativa de queda de taxa de juros lá fora. Então, são 2 produtos também aqui, o Nordea High Yield Bond, European High Yield Bonds, e o Schroders High Yield. A estratégia de retorno absoluto, que é muito parecido com os multimercados locais, né? Então, 2 produtos também que, inclusive, esses 2 produtos, eles têm uma presença local também, tanto a Nordea quanto o JP Morgan tem escritórios no Brasil. Então, a gente colocando esses 2 produtos, são produtos que também na nossa visão, são muito bons. E, por último, esse segmento de multi-asset, né, que são portfólios híbridos, que podem ter bolsa, podem ter renda fixa e podem ter uma exposição cambial, mas de uma forma mais, com a visão mais de asset allocation, né, e menos de trade, tá? Então, são 4 classes de ativos diferentes, cada uma delas com 2 produtos diferentes. As gestoras, né, são 5 gestoras: BlackRock, Schroders, Nordea, JP Morgan e Emerald, todas gestoras muito conhecidas. Acho que todo mundo já ouviu falar ou já teve algum tipo de contato com essas casas, estão entre as maiores gestoras do mundo. A gente pegando o retorno desses produtos, né, são todos retornos muito bons, né? Quando pegar os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, os retornos anualizados que estão nessa tabela são realmente retornos muito bons. E são gestoras muito grandes, né? Pega o patrimônio líquido em euros aqui de cada uma delas, são fundos com patrimônios bastante elevados, tá? Por último, a questão do dinamismo que eu mencionei, né? A gente tem 4 classes de ativos, a gente tem para cada uma das classes um peso, né? Dentro do índice, e esse peso ele varia de acordo com a performance recente, tá? Dos últimos meses, dos últimos 2 meses. Então, a gente, por exemplo, se nos últimos 2 meses a classe que mais andou foi a classe High Yield, ela vai ter 50% do peso do índice para os próximos 2 meses. A segunda melhor com 35% do peso do índice, a terceira melhor com 15% e a quarta melhor sem peso no índice. Então, dessa forma, a gente coloca uma estratégia de tendência, né? Produtos que estão indo melhores tendem a ter maior peso no período seguinte do que os produtos estão indo piores, tá? Então, em mercados de tendência, esse índice ele tende a se beneficiar dessa estratégia de momento. A gente também, dentro desse índice, tem um controle de volatilidade, que é uma volatilidade de 4% ao ano. Então, o índice, à medida que a volatilidade do mercado sobe, ele diminui a alocação, e à medida que a volatilidade cai, ele aumenta a alocação nessa cesta. Então, e essa alocação no índice pode ser de até 150%. Então, no mercado muito pouco volátil, no limite, você pode ter uma alocação maior do que 100% nessa cesta de fundos. E no mercado muito volátil, essa alocação pode ir para baixo de 100%. Tá?
Obviamente que é um produto com hedge, né? Então, assim, não existe o risco cambial direto. Obviamente que cada produto cada fundo tem a sua estratégia de gestão, que pode estar associada a moedas ou não. Mas o produto em si, ele é em reais, tá? Esse é um outro ponto bastante importante. É um produto de 3 anos, que acho que foi o que teve maior apetite aqui, como o Gabriel mencionou. Além da questão do capital protegido, né? A gente indica aqui uma alavancagem de 300%. Então, a participação do investidor no vencimento do papel de 3 vezes o retorno acumulado desse índice e como eu falei, com o capital protegido, né? Então, isso é uma alavancagem, inclusive, maior do que a gente teve no último lançamento. Isso aqui é um indicativo, né? Isso pode variar dependendo do momento da emissão, mas é um indicativo que a gente teve do emissor. Nesse momento, da forma como está... enfim, a gente teve fechamento bem expressivo da curva de juros, a gente está sofrendo bastante, dificilmente vai ficar acima do 295 aí, que é esse piso, e para isso a gente já está fazendo bastante esforço aí de todos os lados para tentar garantir, porque, enfim, para 3 anos a curva fechou em mais de 80 vezes, isso daí impacta bastante para a gente, mas pelo menos o piso aí de 295 a gente vai fazer aí de tudo para honrar. Perfeito. Aqui uma simulação, né? Como seria a performance desse COI para cada cenário de rentabilidade do índice. Então, como a gente viu na média, os fundos lá rendendo 105% ao ano, né? Até 4, 5% ao ano. Então, pegando em 3 anos, o índice rendendo 15%, o COI renderia 45%, 3 vezes isso, né? Aqui a estimativa usando 300%, equivalente a 188% do CDI projetado, tá? E aqui, um pouco como é que foi a performance desse índice, né? Esse índice ele foi criado ali em novembro, como o Gabriel mencionou. Antes disso é um backtest, né? Então, a partir de novembro já é um retorno realizado efetivo, né? E desde então o índice vem apresentando uma excelente rentabilidade, né? E se a gente fizer a conta do COI, utilizando 300% de participação, né? A alavancagem de 3 vezes, o retorno teria sido nos últimos 3 anos, teria sido de 46% contra 30% do CDI, ou seja, 150% do CDI. E isso já é um CDI mais alto, né? Usando o CDI base histórica, a nossa expectativa até é que o CDI para esse ano, eventualmente nesse período, seja até abaixo do 6,5% que a gente tem evidenciado. E é legal destacar, o Léo chegou a comentar, mas enfim, eu gosto bastante de mostrar esse destaque da criação do índice. Porque, a gente se baseou no quais os fundos, gestoras, enfim, a estratégia que a gente queria de realocação, de dinamismo, seguir essa questão de tendência que o Léo explicou há pouco, mas beleza, isso daí, geralmente, se acertar o backtest é muito fácil. Agora, o que é legal de notar nesse índice é principalmente que, uma vez que a gente botou todas as premissas, fez um backtest que fazia sentido, e o índice foi, de fato, criado em novembro, foi criado a nossa demanda, a performance do índice é muito boa, é basicamente uma curva quase que linearmente para cima. Então, assim, mostra que, além de ter feito uma boa escolha baseada em passado, a estratégia de alocação futura tem mostrado bastante sentido. Exatamente, e o próximo slide mostra exatamente isso, tá? Isso aqui foi, de fato, como é que está sendo o retorno da primeira emissão até o final de abril, né? Isso aqui está final do mês passado, ainda não atualizamos para esse mês, mas quem entrou nesse COI, né, dia 14 de dezembro, que foi quando a gente lançou a versão de 3 anos, que é exatamente igual a essa que a gente está lançando, desde então está tendo, até final de abril, um retorno de 992% do CDI. Então, de fato, isso considerando a alavancagem 2,85, que foi a alavancagem utilizada na emissão anterior. Nessa emissão, a gente espera que vai ser até um pouco maior, talvez próximo de 3 ali. Então, acho que isso mostra como é que está a performance. Então, clientes que tenham entrado nesse outro COI, que estão tendo essa boa rentabilidade, faz até sentido avaliar se não querem aumentar. É um produto de 3 anos, então não é tão longo quanto outros COIs que a gente já lançou. Então, é um produto que faz bastante sentido e muito diversificado, tá? 8 gestores, 4 estratégias, momentum, controle de vol. Então, tem vários dispositivos, capital protegido, que protege aqui o investidor. Mas não é para entrar esperando 900 do CDI, né? Acho que alguma coisa muito próxima, a ideia do backtest, 150, 200, que já é uma excelente rentabilidade, é muito mais esperado. O índice normalmente não se esperaria, assim, a alavancagem do COI performar acima do CDI, né?
dado que ela tem toda uma parte ali de realocação, mas, enfim, a gente pegou ainda também um momento muito bom de entrar e a gente continua achando que é um bom momento para entrar nessa estratégia. Perfeito. Bom, seguindo em frente, a gente fala um pouquinho sobre cada fundo, né? Também não vou me estender muito aqui, vou passar rápido. Obviamente, quem quiser se aprofundar pode falar com a gente, tá? A Nordea e o JP Morgan, né? São dois fundos multimercados muito parecidos, são mutual funds lá fora, mas muito parecidos com os multimercados locais, né? Fundos que têm uma flexibilidade enorme de gestão, são fundos que podem estar comprados, podem estar vendidos, podem fazer long short, tem uma estratégia descorrelacionada, portfólios muito diversificados, podem ter exposição cambial. Então, são dois fundos que pega o Nordea nos últimos 5 anos, deu 7% ao ano em euro. O JP Morgan foi um pouco abaixo, né, deu próximo de 6% ao ano em euros também, mas são dois produtos de retorno absoluto, produtos para ganhar da renda fixa, não tem um benchmark de bolsa, ou seja, se a bolsa cair, são fundos que a gente não necessariamente vai ver caindo. Tá? Muito parecido com a estratégia dos multimercados locais que buscam essa descorrelação com os mercados. No caso dos fundos high yield, são fundos que alocam em papéis de risco de crédito um pouco mais alto, se beneficiam não apenas de fechamento de spread de crédito, mas também de fechamento de curva de juros, né? Lembrando que esses papéis, a maioria deles são pré-fixados. A gente escolheu aqui dois produtos, um da Schroders e outro da Nordea, também nos últimos 5 anos muito bem, os dois mais ou menos subindo 4% ao ano, com volatilidade ali próximo de 3%. São dois produtos bastante conhecidos lá fora, tá? Muito diversificados. Para compor o portfólio faz muito sentido essa estratégia high yield, que você ainda consegue ativos com um bom carrego nesse cenário de juros baixos, muito baixos lá fora. Né? A gente tem a parte mais de renda fixa tradicional, que são dois produtos, o BlackRock Corporate Bond Fund e o Schroders Corporate Bond Fund, são dois fundos, esses são mais tradicionais, vocês veem que a volatilidade é menor, né, próximo de 2%, o retorno também menor, essa é a parte mais conservadora das carteiras, para em momentos de maior aversão a risco, e aí o peso disso aqui aumenta, protegendo a estrutura. E por último, o Emerald e o BlackRock, que são fundos multi-asset, que podem ter bolsa, podem ter renda fixa, fazem esse asset allocation. O BlackRock muito focado nos Estados Unidos e Europa, né? Já o Emerald também faz bastante coisa de Japão. Então, são fundos que carregam a posição em bolsa, mas também tem um pouco esse asset allocation, podem fazer um aumento de redução de exposição à bolsa, aumento da renda fixa, muito essa questão do timing, tá? Mas são fundos que tendem a ter mais bolsa. Então, você vê que o retorno foi alto, né? Próximo de 6%, 7%, principalmente o BlackRock com um pouco mais de volatilidade, próximo de 9%. Tá? Então, essa é a parte mais apimentada do portfólio. De forma resumida, é isso, tá? São todas gestoras muito grandes, muito conhecidas, acho que todos devem conhecer. A gente pode aprofundar depois em outra oportunidade mais sobre cada fundo, mas acho que de forma bastante resumida é isso. Bom, para finalizar, a gente já falou sobre a estrutura, né? Emissão Credit Suisse, alavancagem entre 295 e 325 vezes, por cento, capital protegido, não tem risco cambial, a estrutura baseada em fundos lá fora, né? As reservas até dia 20 de junho, então tem bastante tempo aí para trabalhar o ativo, a emissão 24 de junho. Tá? A aplicação mínima R$1.000, todos os perfis a partir do conservador ficam elegíveis aí para essa estrutura.